Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa aula onde eu vou abordar, certo? O que você precisa, o que você deve fazer nestas datas, nessas épocas de final de ano. Por quê? Nessa época, né, começam-se as confraternizações, as próprias festividades de Natal e Ano Novo, e quebra um pouco da rotina propriamente, porque aumentam as comilanças relacionadas a essas datas, né? Muitas pessoas acabam saindo de férias, acabam não treinando muitos dias, ou às vezes não treinam, e dessa forma acaba gerando alguns prejuízos nos resultados conquistados. Mas trago aqui alguns conteúdos para você refletir e repensar o que fazer nesses dias, nessas datas, para não ocorrer os prejuízos. Certo? Meu nome é Juninho Pinheiro, sou personal trainer especialista em treinamentos de curta e alta intensidade, principalmente de mulheres que desejam emagrecer e definir o corpo num curto espaço de tempo, certo? Trabalho com homens também que desejam melhorar a qualidade corporal e hoje trago este assunto de extrema relevância, principalmente pensando nesta data de final de ano que já está chegando, certo? Então vamos lá. Juninho, o que eu posso fazer então nessa data que está chegando de festividade? Porque eu fico pensando se eu devo, se eu não devo comer, se eu tenho que treinar mais, se eu não tenho, se eu tenho que ficar me pesando ou não para ver se eu estou engordando. Enfim, muitas perguntas relacionadas a isso, tá? Vamos lá, galera. Primeira questão, olha só que é uma reflexão boa, hein? O que vale, olha só, o que vale é realmente o que você fez entre o Ano Novo e o Natal, e não entre o Natal e o Ano Novo. Como assim? Pegou essa reflexão? Porque entre o Ano Novo e o Natal, você tem um período de 12 meses. Você tem o ano todo para você conquistar aquele corpo que você deseja. E entre o Natal e o Ano Novo, é uma questão mais ou menos de uma semana e pouquinha, certo? Então muita gente fica naquela, o que eu devo fazer? Será que, vou engordar muito? Não, calma. Você fazendo o que deve ser feito não terá prejuízo. Só que tem muita gente que deixa para dezembro, propriamente, para ir atrás dos objetivos, certo? Só que aí começa aquele famoso efeito sanfona. Começa em dezembro, certo? Já na primeira semana, aqueles treinos top, com individualidade, com uma consultoria de qualidade como a minha, só que chega lá perto do Natal, já para, e aí come um monte, bebe um monte, e dessa forma, volta em janeiro, e aí o que acontece? Aqui começou a emagrecer, aqui engordou, aí em janeiro começa a emagrecer de novo, e vira aquele efeito sanfona. Não, você não deve pensar assim, por isso que eu falo, o que vale é o entre o Ano Novo e o Natal, que é o período de 12 meses, onde você deve ter um planejamento com constância para você adquirir os resultados que você tanto sonha, e não entre o Natal e o Ano Novo, certo? Que é esse período aí de uma semana. Para você, propriamente, que deseja, não chutar o balde, então, o que você deve fazer nessa data, nestas datas, né? Primeiro ponto é você pensar na quantidade que você vai ingerir das comidas durante essas datas. Por exemplo, se lá no Natal, por exemplo, vai ter aquele arroz para você comer, por que você vai ingerir a mais necessariamente do que você fosse ingerir no seu almoço e na sua janta no dia a dia? Certo? Vai ter umas comidas mais gordurosas? Sim, mas você não deve deixar de comer. Se você quer comer aquilo, você deve fazer essa ingestão. Por quê? Você, como você já está treinando, você já tem um metabolismo basal onde você já gasta calorias normalmente, certo? Então no outro dia é só você retomar as suas atividades, tá? E uma dica muito importante que eu trago todo dia, e isso refere-se até finais de semana. Galera, olha só, se você sabe que você vai ingerir outras coisas um pouco mais calóricas, mais gordurosas, em certa refeição, na refeição anterior, o que você deve fazer? Tirar propriamente o carboidrato, tirar a gordura, ingerir mais uma proteína naquela refeição, porque você vai aumentar o gasto calórico naquela refeição. Então, por exemplo, se você faz sua última refeição antes do jantar, lá pelas 6 da tarde, 5 da tarde,
E aí, por exemplo, vamos supor que você fosse comer um pão com ovo. O pão é o carboidrato e o ovo é a proteína, correto? Come só o ovo. Deixa para comer o carboidrato na refeição da noite que você vai ingerir, certo? Esse é um ponto para você levar em consideração, principalmente em ceia de Natal e propriamente na ceia do Ano Novo. Antes da refeição principal dessa ceia, você faz a ingestão apenas de proteína, beleza? Segundo ponto, Juninho, comi demais na ceia, comi demais doce, comi muito as comidas que tinham presentes ali. O que eu faço agora? Galera, calma, tá? O que você deve fazer é no outro dia aumentar a ingestão líquida novamente, né? Tomar bastante água. Se possível, fazer uma atividade leve pela manhã ou pela tarde e não no esquema de recompensação, tá? Só para você desinchar, entre aspas, um pouco do que você ingeriu. Porque o seu corpo, por mais que você tenha ingerido a mais, ele vai gastar as calorias. Ou seja, você só deve retomar o que você faz normalmente, tá? Então, propriamente, se a academia da sua cidade, a academia onde você esteja viajando está aberta, você pode ir treinar normalmente. Não se pese, porque nesses períodos, normalmente, pelas comidas ingeridas a mais, a balança vai subir. Só que se você retomar as atividades normalmente, se você aumentar a ingestão adequadamente, se você tiver a alimentação balanceada propriamente, a balança vai reduzir. Você não pode ficar aumentando a sua paranoia propriamente, porque você está subindo a balança e o peso está aumentando, tá? Então o que você deve fazer propriamente é retomar suas atividades normalmente, tanto na ceia de Natal, depois disso, e a ceia do Ano Novo também, porque você, depois disso, vai retomar todas as suas atividades e dessa forma você vai melhorar, tá? A sua composição corporal, tá bom? Essa é uma época que eu falo para você sim curtir a família, curtir a festividade, não tirar o pé e chutar o balde. Você deve ingerir as comidas festivas ali, tá? Aproveitar aquele momento que você segurou às vezes, muitas vezes, durante o ano, né? E aproveitar comendo aquilo que você gosta, mas em consideradas medidas, tá? Porque é aquele negócio, o pão engorda? Aí muita gente vai falar assim, engorda. Não, ele não engorda. O que engorda é a quantidade de pão que você come. O arroz engorda? Não, o arroz não engorda. O que engorda é a quantidade de arroz que você ingere. Então, é isso que eu falo. Você precisa ter uma rotina propriamente durante esses dias, né? Onde você vai poder usufruir do que você deseja comer propriamente, né? E dessa forma, nessas refeições também, você consiga fazer a ingestão de alguns alimentos mais saudáveis. Ah, Juninho, mas você quer que eu coma saudável na ceia? Como não? Existem muitas coisas na ceia de Natal e Ano Novo que são do seu dia a dia que você não está percebendo. Veja só, tem muitas mesas de frutas propriamente. Ah, tem o peru, tem o chester, eles são proteínas, você pode ingerir. E ele também engorda, por quê? Depende da quantidade que você vai comer. Então assim, não fique na paranoia propriamente que você vai engordar por causa disso. Depende muito da quantidade que você vai ingerir. E aquele docinho que tem pós-ceia, tanto de Natal quanto Ano Novo, pode ingerir também. Porque você se restringiu várias vezes e essa é uma época de festividade, como eu disse. Então, seria de extrema relevância para você curtir isso e dessa forma melhorar, tá, o seu aspecto durante essas festividades. E no outro dia, você vai lá, volta a tomar o tanto de água que você estava normalmente tomando. Faça o seu café da manhã adequadamente, como você sempre fez. E aí, se você conseguir treinar, faça alguma atividade que você nem precisa da academia. Uma caminhada, alguma corrida mais intensa, mais moderada. Faça propriamente alguns exercícios com o seu próprio peso corporal. Existem protocolos de treino, por exemplo, que você pode utilizar o corpo como exercícios de burpee, polichinelo, pula corda, corridas de vai e vem, de lateralidade, certo? Mas se você não treinar também, não fique na paranoia, tá? Porque depois de passar isso,
você vai retomar suas atividades e aquele 1, 2 quilos, 3 quilos de inchaço, você vai perder retomando suas atividades. É só isso que você precisa pensar. Ou seja, não fique na paranoia de não comer. Você deve sim aproveitar e comer. Somente lembre-se das quantidades, não, vamos dizer assim, não potencialize, né? Faça um prato só, depois coma o seu docinho. Lembrando, na refeição anterior, tire todo o carboidrato para você ingerir depois, propriamente na outra refeição. No outro dia, retome suas atividades, faça seu café da manhã, faça o seu almoço, faça o seu jantar, os seus lanches e faça suas atividades normalmente, certo? Existem propriamente os 2 feriados, que é um período de descanso, de festividade, e eu quero que você aproveite isso. Mas para você não chutar o balde, é de extrema importância você levar em consideração esses pontos. É isso que você deve pensar no seu dia a dia, certo? Com certeza, pensando assim e fazendo isso, você não perderá todos os seus resultados conquistados. Lembra que eu falei, o que vale é o que você faz entre o Ano Novo e o Natal, e não entre o Natal e o Ano Novo, certo? Espero que este conteúdo seja de extrema relevância para você, que você consiga pensar, né, o que você deve fazer no dia a dia. Pode contar com a minha ajuda se precisar, é só você me mandar um direct lá do Instagram. Se você gostou dessa aula, peço que você compartilhe no seu Instagram, compartilhe com as suas parceiras, amigas, amigos de treino, né? Para propriamente pensar em tudo que deve ser feito nessa época para não prejudicar os seus resultados, certo? Meu muito obrigado para você que ficou aqui, até aqui. E é o seguinte, eu falei que ia ter uma oferta super especial e você não pode perder isso que eu vou falar para você. Janeiro está chegando, né? E propriamente depois dessas festividades, o pessoal fala, agora vai, não é mesmo? Então, propriamente para você começar o ano da forma adequada, de forma onde você terá um planejamento de treino único, exclusivo e direcionado para você, eu tenho o meu trabalho da consultoria online de treino, onde você vai ter todo o meu acompanhamento, tá? Para você atingir os seus resultados num curto espaço de tempo, propriamente com treinos individualizados e específicos para você, de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua disponibilidade de treinos na semana que você consiga fazer, tendo meu suporte diário como seu personal trainer, onde você vai poder conversar comigo o tempo todo que precisar para esclarecer dúvidas sobre o seu treino, esclarecer alguns pontos específicos sobre o que você precisa, sobre os exercícios, para você dessa forma potencializar seus resultados e você ter excelentes resultados já no início do ano, certo? E para você que ficou até aqui e baixou essa aula, eu estou dando, tá? Um bônus de 20% de desconto na minha consultoria Black de treino. Essa consultoria Black, ela tem a duração de 120 dias, ou seja, são 4 meses de acompanhamento, tá? Onde você vai ter um planejamento de treino enviado a cada 30 dias, com tudo isso que eu citei anteriormente, todo o meu suporte para você destravar seus resultados e começar janeiro da maneira adequada, certo? Esse meu planejamento, ele custa R$ 497, mas para você que está aqui, que baixou essa aula, vai custar apenas R$ 397. É os 20% de desconto que eu falei para você, certo? Então não perca essa chance. Se você quer saber mais ainda sobre o meu acompanhamento, tirar dúvidas e garantir a sua vaga, que serão limitadas em janeiro, é só você ir lá no direct do meu Instagram, mandar uma mensagem, falar, Juninho, eu participei da aula, tá, do final do ano e quero saber mais sobre a condição especial. Será um prazer tê-la você aqui comigo no time para te ajudar no caminho que você tanto busca dos resultados, certo? Meu muito obrigado para você que ficou até aqui e até a próxima. Valeu, tamo junto!